Então, bom dia, Norival, bom dia, Thiago, bom dia, dia. Edu. Pô, Bom dia. grandíssima felicidade minha de ter vocês aqui ao meu lado. Primeiro episódio do E aí Cast aqui, meu, Norival e do Thiago. Então, a ideia desse podcast é justamente, tipo, trazer discussão sobre IA sempre com pessoas de negócio. Então, na nossa percepção aqui, não adianta ficar os três nerdola aqui, ficar discutindo 1h30 sobre IA, sobre desenvolvimento, sem conseguir fazer essa troca de negócio mesmo, né? Então, hoje aqui está o nosso convidado Edu. Cara, muito legal ter o Edu aqui com a gente. E, cara, basicamente, introduzir cada um de nós aqui. Eu sou o Gabriel, já trabalhei em Uber, Rappi, Cloud Kitchens. Já fui dev, não fui dev, era de Ops. Tô 2 anos empreendendo aí e 2 anos empreendendo somente em projeto de IA. Então, eu tenho um background legal de como fazer a aplicação de IA mesmo e eu deixo aí com vocês para vocês se apresentarem também. E com uma única perguntinha, quais são as ferramentas que vocês usam hoje no dia a dia de vocês? Depois eu termino com a minha, mas eu quero escutar de vocês primeiro aí. Bacana. Bom, olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Norival. Prazer estar aqui com vocês, com o Edu. Obrigado, Edu, pelo tempo aí, por estar aqui com a gente. Acho que vou começar a falar um pouquinho de mim antes, né, cara? Eu tô nessa área faz 40 anos, né? Pouquinho de tempo. Bravo, pô. Oi? Bravo. E assim, é interessante poder estar falando a respeito de uma coisa que modifica o jogo, né? Assim, eu tive a oportunidade de estar no começo da internet aqui no Brasil, né? E eu vejo que IA é outra coisa que modifica completamente o jogo, né? E acho que vai ser muito legal ter esse espaço aqui para discutir com vocês. Falando um pouquinho a respeito de mim, cara, passei também por milhões de lugares, desde o governo do estado de São Paulo, mais recentemente 2 startups. Eu fui CTO do Dr. Cannabis, uma empresa que trabalhou a parte de cannabis medicinal para o Brasil, e mais recentemente do Scala App, que é uma iniciativa do Laboratório de Inovação do Albert Einstein. E saí recentemente do Scala App e agora estou empreendendo solo, né? E por enquanto sem muitas informações a respeito, mas em breve trago aqui para compartilhar com vocês. Boa. Ferramentas que você tem usado? Cara, ferramentas, assim, comecei usando o que todo mundo começou lá atrás, né? Com ChatGPT e Gemini e todas essas coisas. Hoje, a ferramenta que eu não deixo de usar é Cloud Code todos os dias, né? No final das contas, Cloud Code é assim, uma das grandes constantes, né, cara? É a IDE e o Cloud Code são os meus grandes companheiros do dia a dia. Qual IDE você está usando? Eu estou usando o JetBrains, estou usando o PHP Storm. Boa, beleza. Thiago? Bom, vocês estão falando bastante, né? Mas acho que eu não vou falar tanto assim. Sou CTO da Expresso Labs. Fundei junto com o Edu aqui, meu amigo de mais de 20 anos. Não sabia dessa. Acho que talvez 25, por aí. Eu cuido da parte de desenvolvimento da empresa, então toda a parte dos desenvolvedores ali sou eu que cuido. E eu vou bastante atrás de ferramentas de IA, então esse é o meu papel, né? De trazer não só para os desenvolvedores, mas também para a empresa inteira. Ultimamente eu tenho usado como editor de código o Try, que é o editor de código da ByteDance, Cloud Code, ChatGPT e o Perplexity. Acho que, por enquanto, esse é o kit. Para que você usa o Perplexity? Há muito tempo eu instalei o Perplexity. Ele era meio confuso assim. Agora voltei a usar mais ChatGPT e o Claude normal, né? Mas qual que é o seu uso de Perplexity? Eu queria dar uma testada de volta. Estão falando bem.
é quando é uma coisa muito específica que, por exemplo, um tutorial, sabe? Às vezes você fala, eu quero resetar minha máquina de lavar. Da LG, sei lá o quê. Uhum. Aí você fala como resetar. E aí o melhor dele é buscar pessoas falando na internet, manual, no Reddit. E aí ele dá esse compilado, sabe? O ChatGPT, acho que ele não é tão bom. Ele é um pouco melhor para senso comum, talvez. Ou um conhecimento da humanidade, sabe? Enquanto o Perplexity é mais, tipo, coletânea de informações pontuais ou específicas. Às vezes jogo também, sei lá, como eu pego uma Master Sword no Zelda, sabe? Aí é um negócio muito específico. Sabe que eu tenho usado, acabei esquecendo dessa, né? Eu tenho usado bastante o Grok para isso. É? Pesquisas e... Funciona bem. Tenho usado bastante. O frustrante do ChatGPT eu vejo que é um pouco do Web Search mesmo, que eu acho meio fraco, mas eu gosto do Claude, nunca tive muito problema. Não fico fazendo pesquisa sobre como zerar o Zelda. Só um comentário aqui sobre Zelda, né? Assim, eu espero ansiosamente no momento que a gente realmente conseguir aplicar a IA aí nos NPCs, né, dos jogos. Né? Nossa, cara, sem dúvida, isso traria uma imersão, um nível de imersão assim totalmente diferente do que a gente tem hoje. Cara, com certeza. E em jogo de corrida, né, em especial, né, para não ter aquele efeito de rubber band, né, cara, pra ele ficar sempre puxando o carrinho. Nossa, eu fico pensando num RPG assim que você vai, conversa e o NPC tá treinado. GTA 6. Nossa, GTA 6 cunhado. O NPC não tá ali atrás do balcão limpando uma caneca de cerveja, né? Andando na parede. Todas assim, as vezes. Não responde sempre a mesma coisa. Isso. Não, comi alface no almoço, sim, não, sabe? Tipo, levei a flecha no joelho. Nossa, essa mesmo é velha. Essa é clássica. Bom, eu vou deixar para você apresentar a Expresso, então. Não, vamos lá. Eu sou o Edu, eu sou CEO da Expresso Labs, cofundador, né, junto com o Thiago. Acho que a minha história do Thiago, elas, enfim, se entrelaçam muito cedo, né? Então, na faculdade, a gente tentou abrir uma startup, né? E aí até uma coisa, era um plano super ousado, né? Acabou não indo muito para frente. E durante esse momento, né, como todo universitário, a gente precisava de dinheiro, né? Então, a gente pegou e falou, por que a gente não aplica esses conhecimentos, né? E aí, conhecimentos, assim, entenda-se como o básico do básico, né? O Thiago com o básico da programação, eu com o básico da parte de design, assim, entrando um pouco em marketing também. A gente estava no topo daquela curva do Dunning-Kruger, sabe? Então, achou que sabia muito. E aí a gente falou, bom, vamos começar a fazer uns trabalhos de freelance aí, né? Vamos oferecer esses serviços para as empresas que estão começando, né? Na época, a USP estava com acho que a gente estava bem naquela época que se falava muito de unicórnios, né? Que falava muito da economia, da gig economy, né? Assim, todos os apps que estavam surgindo aí no meio. E o ambiente estava muito propício, assim, para o empreendedor, né? Então, a gente acabou conseguindo, aí, através dos contatos, né, desenvolver muitas primeiras soluções para alguns desses empreendedores, né? E aí, na verdade, é aí que nasce a Expresso Labs, né? A ideia inicial da Expresso Labs era que o empreendedor pudesse chegar para a gente com uma ideia e ele pudesse cuidar 100% só da parte do negócio, de vender o negócio, de fazer o negócio crescer, e pudesse deixar toda aquela parte assim, de desenhar a solução, desenvolver a solução com a Expresso, né? E aí o que começou como esse freelance com essa ideia acabou virando hoje uma empresa aí de 55 pessoas, né? Mais de 30 devs, e com alguns anos aí de história, né? E com algumas histórias mais doídas que outras, né? Mas com certeza muitas histórias. 8 anos de histórias. 8 anos de histórias. Boa, legal. Eu não sabia eu sabia da história do freelance que virou a Expresso, eu não sabia da outra história. Eu só quero fazer uma parte aqui, Fica à vontade. que é o seguinte, né, assim, os dois se conhecem há 25 anos, o Thiago é gato, né, cara, assim, foi registrado depois, porque, Como assim, né? pô, como é que conhece alguém há 25 anos com essa cara aí, né? Com 24, né? Tendo 24 de idade, né? Não, eu tô fazendo uma correção aqui, 25 anos é um pouco demais, acho que uns 20 anos, a gente não é tão velho assim, né? Não lembro. Mas realmente foi há muito tempo, assim, e até por curiosidade, né, eu e o Thiago, a gente fez o mesmo
esse mesmo ensino médio, mesmo ensino fundamental também, né? E a gente foi para a mesma faculdade, né? Que legal. Que eu fui fazer administração de empresas, o Thiago foi fazer engenharia. Coitado. Sim. Pois é. Que conheci o grande Gabriel. Exatamente. na Na engenharia. mesma sala, sofrendo juntos. Só para manter o padrão aqui, né? Eu, sobre ferramentas de IA que eu uso, né? Boa. Eu não sou tão, acho que Aficionado. avançado, assim, tipo, tão aficionado por IA. Mas o meu chat GPT é bem treinadinho, assim. Boa. Ele já sabe exatamente o que eu quero e como eu quero que seja a resposta. Então, Já Boa. acumulou contexto suficiente. não, exatamente. Não, já mas, sabe. puta, isso é um negócio que me faz usar o ChatGPT porque, tipo, eu já uso há tanto tempo que, por exemplo, a semana passada eu fiz um projetinho lá no Cloud Code para ler todos os meus e-mails. Aí leu todos os meus e-mails, meio que pegou o que era newsletter e o que não era e montou um guia de newsletter para eu revisar e mandar para social media. Ficou muito melhor depois que eu peguei isso e coloquei no ChatGPT, porque aí ele sabe como eu falo mais ou menos. Uhum. E já tem as memórias dele lá. Isso, para mim, o ChatGPT só ganha por conta disso e o Agent Mode. Então eu consegui fazer um scraper bem rápido esses dias, porque eu simplesmente falei, ChatGPT, eu preciso de um scraper que faça isso e isso, para pegar essa informação. Ele pegou o robots.txt, me mostrou, falou, você quer fazer? Vamos Legal. nessa. E ficou pronto. Foi muito bom. Então, o Agents é muito legal. O Cloud eu uso a maioria do tempo mesmo, que eu já pago o Max lá. A interface web, você disse. O Web Cloud, sei lá. Uhum. E Replit um pouquinho, Replit Lovable um pouco. Mas tô cada vez usando menos coisas, na verdade. Tipo, IDE eu voltei pro Visual Code. Não tô usando mais o Cursor. Mas porque tem o autocomplete? Nem uso o Tab mais. Não, né? Sério? Mas eu acho que Eu tô usando o Tab para criar... Eu abro um cursor para me ajudar a fazer o prompt. E aí lá eu fico dando Tab. E aí eu mando pro Visual Code com o Cloud Code, mano. Mas eu acho que esse é um pouco do movimento, né? Assim, eu percebo que em um determinado momento teve uma expansão, né? Fui lá e abri muito o leque, fui buscar ferramentas e olhar para muitas coisas. E agora eu estou tendendo a consolidar, né? Escolher ali os vitoriosos, né? Até a gente estava comentando um pouquinho disso antes do início aqui da nossa conversa. Acho que esse é um momento onde a gente vai consolidar um pouco mais as ferramentas, né? E aumentar os ganhos, né? Buscar aumentar os ganhos, né? Através de especialização nessas ferramentas. Enfim, cada um vai escolher as suas ferramentas de preferência, né? Não é todo mundo que gosta das mesmas coisas. E no final a gente deve acabar escolhendo ali alguns desses caras, né? Eu queria até fazer um adendo aqui, né? E acho que era uma coisa que eu estava conversando com o Thiago esses dias, né? A gente acaba usando bastante o Gemini porque a gente está dentro do ecossistema da Google. Uhum. Né? Então, hoje toda a nossa estrutura é Google Cloud e G Suite, né? Então, por ser dessa forma, né? O Gemini, assim, ele acaba estando um pouco incluído. Tá assim, na mão, né? Tá na mão, assim. Então, respondendo e-mail, você coloca lá para ele gerar, ele já lê a thread e já responde. É verdade, sabe? eu tô vacilando. É até engraçado pensar assim, mas eles estão colocando lá o Gemini de uma forma bem seamless assim, dentro desse ecossistema. Vocês viram que saiu agora o Chrome com Gemini embutido, né? Acho que foi esse final de semana, né? Foi esses dias mesmo. Não Por testei. esses dias aí. Então, essa é uma das tarefas da semana, testar o Chrome com Gemini incluso. Eu tenho uma pergunta aí para vocês e para o público também. Ô, louco. Nossa, Jogou pergunta pro pro público. Soltou. Não sei se vocês sabem, mas dá para você configurar o ChatGPT para ele ter algum certo tipo de personalidade, né? Eles fizeram isso depois que eles, sem querer, soltaram o chatbot muito puxa-saco. Então, muita gente se apaixonou, muita gente odiou, e aí eles colocaram aquelas opções de você escolher para ele ser pragmático, curto e grosso, né? Puxa-saco, gentil,
nerd e tudo mais. Vocês configuraram isso? Não. Não. Não configuraram? Não. Eu não configurei, mas eu pedi para ele, assim, todas as respostas ser o mais direto, pragmático possível, assim. Então, não sei se... Eu acho que tem uma questão, e acho que esse é um ponto onde a gente vai acabar inevitavelmente entrando, né? Todas essas ferramentas, elas precisam de um certo nível de personalização. A gente precisa criar ali um conjuntinho de regras, né, para que elas interajam com a gente do jeito que a gente pretende ali, ou do jeito que a gente consegue responder melhor. Eu, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade quando eu faço uma pergunta, às vezes ampla, e ela me responde com 5 ou 6 itens acionáveis que eu preciso identificar e explorar. Né? Então, uma das instruções que eu uso é dizer o seguinte: me responda de forma direta, como Edu, e se você for fazer alguma pergunta, faça uma por vez. Cara, isso tem melhorado incrivelmente a minha capacidade de interação em cenários onde você está fazendo exploração. Né? Então, eu converso muito com a IA. Né? E aí, nesses cenários de exploração, tem me ajudado muito, porque às vezes você recebe 2 ou 3 perguntas, você simplesmente ignora um ramo. Sim. E eventualmente é um ramo importante. Né? E tem um outro problema, e aí entrando mais em aplicações de IA, né? Quando ela faz muitas perguntas e a pessoa não responde com o contexto necessário, ela só vai encarar de qualquer jeito meio merda o que foi respondido. Então a gente vê muito nas nossas aplicações que a gente tem que deixar essa instrução de tipo, não faça mais de uma pergunta, porque, você quer esse carro ou esse carro? Aí a pessoa, esse. Aí acabou, pô. Sabe, tipo, a IA já se embanou inteira. Até esse carro e esse carro é ok. Agora, você quer um carro vermelho ou quer um carro econômico? Entende? No final das contas, por que você quer um carro de uma determinada cor e por que você quer um carro econômico? São dois racionais completamente diferentes. Sim. E aí, se você não explora um deles, o meu entendimento é de que isso acaba sendo penalizado ali no algoritmo, no raciocínio, né? Que vai acabar ignorando uma linha de raciocínio inteira. Mas qual que é o contexto que vocês estão falando? Porque assim, eu acho que tem muita gente que usa errado o ChatGPT como se fosse Google, sabe? Perguntando coisas diretas. E tem gente que usa certo, usando como um parceiro de pensamento, sabe? Para você se elevar, você meio que estudar, você achar buracos na sua lógica. Então, por exemplo, sei lá, o Edu poderia falar, eu fiz essa estratégia aqui de marketing, ver onde pode melhorar, ver onde tem os riscos e tudo mais. Ou eu posso estar pensando em, essa é a nova estrutura da área de tecnologia que eu pensei, quais são os cargos ali que estão mais sobrecarregados, por exemplo. Então, é um ajudante, é um contraponto, né? Como se fosse uma... Eu tô colocando uma tese e eu tô pedindo uma antítese ali pro ChatGPT, né? Para chegar numa síntese juntos. E não pedir para ele fazer tudo sozinho e me dar o resultado final, né? Então, quando vocês estão falando dessa questão de fazer uma pergunta, qual que é o contexto que vocês estão... qual que é a aplicação que vocês estão falando? No caso dele, eu acho que é que você falou, de jogar uma tese, uma antítese e acabar não... Porque ele jogou várias perguntas e acabou respondendo uma. E se você tivesse respondido as 3 ou ido, tipo, uma de cada vez, você ia ter aprendido mais sobre esse assunto especificamente, ao invés de, tipo, ter ido só uma branch ali do pensamento, basicamente. Mas... e muitas vezes você não tem uma tese, né? Você quer só explorar um determinado assunto, né? Sim. Assim, cara, abre um determinado assunto e começa a explorar aquilo, né? Porque no final das contas eu uso muito esse modo, né? Aonde dá um exemplo assim, tipo, me explica, conversa, cara, sei lá. Me explica sobre pedais de guitarra, tipo isso? Por exemplo, sei lá, cara, assim, cara, eu quero aprender a surfar. Pensar numa coisa que eu nunca fiz. Legal. E provavelmente nunca vou fazer por falta de habilidade, não por falta de vontade.
Mas, assim, cara, fala um pouquinho, explica um pouquinho a respeito de como é que se surfa. Não, Né? ótimo ponto. E a partir dali, né, eu não tenho uma tese de base. Uhum. Eu não Você saio não- de ponto algum. Você não sabe nem criar as perguntas porque você não Isso. sabe nada, né? Porque muitas vezes você não sabe o que você não sabe. Na maioria Exato. das vezes você não sabe. Sempre você não sabe o que você não sabe. Uhum. Né? Mas assim, às vezes o teu conhecimento é tão básico que você precisa de um ponto de partida. Sim. E eventualmente ele te fornece esse ponto de partida. E a partir dali, você começa a trocar e aprender com o outro lado. Né? Não, eu acho que esse uso é ótimo. Mas eu acho Mas, que a Edu? gente, eu acho que a gente precisa Vou voltar pro voltar Edu aos aqui. trilhos, vou voltar aos trilhos. Calma lá. Bora. Quase derrubei tudo, pô. Mas, cara, saindo um pouco desse nível nerdola nosso e colocando mais numa tese comercial, numa tese de marketing, o que você vê de desafios, coisas legais para se fazer cunhar, para design, para parte comercial? O que você pode trazer para a gente? Vamos lá. Né? Eu estava conversando isso com o Lucas, que é o nosso comercial. Né? Hoje, o nosso modelo de negócio, né, ele é muito específico. Né? A gente não está vendendo carro, a gente não está vendendo roupa. Né? É uma venda muito personalizada, muito consultiva. E é muito difícil achar vendedor para isso. Né? Porque o cara tem que ter um certo conhecimento de tecnologia, tem que ter um certo conhecimento de business também, né? De ser capaz de entender qual que é o modelo de negócio do cliente. Então, assim, qual que é o resultado disso? A gente tem poucos vendedores. Essa é a realidade, né? E esse vendedor, nosso time de vendas hoje, ele está um pouco sobrecarregado, né? Porque tem muito trabalho manual envolvido, né? Então, você vai lá para o cliente, sabe? Você tem uma reunião, 2, 3, 4, você tem que sintetizar essas 4 reuniões num documento para depois ser enviado para o time técnico, né? E aí, assim, isso eu estou falando da minha parte, aí começa depois o problema do Thiago, assim, de certa forma, né? Que é ele ter que pegar esse monte de informação, condensar isso aí numa lista de funcionalidades que faça sentido para esse cliente, me mandar de volta, né? E aí a gente transforma isso depois numa apresentação comercial para o cliente, né? Então, ou seja, estou fazendo uma estimativa por cima, né? Toda hora comercial assim que a gente tem, depois vai resultar aí umas 2, 3, 4 horas assim de trabalho em back-office, né? Que a gente tem que fazer para o cliente ter a proposta final. Isso porque o cliente pode não fechar também, né? Então a gente pode ter todo esse trabalho para o cliente não fechar, falar, não, o preço de você está alto, vamos jogar esse projeto para frente e a gente perder todo esse tempo que a gente tem, né, nesse trabalho. Esse é o comum, na verdade, né? É o comum, na verdade. Se a gente pensar, 1 a cada 10 clientes vai fechar. Né? Então, é todo um trabalho perdido aí que se faz e um trabalho difícil, né? Então, esse é o desafio que eu jogo para vocês agora, né? Assim, como é que eu consigo automatizar todo esse processo usando IA, né? Então, uma IA desde o momento que esteja junto já com o cara de vendas, assim, na reunião, transcrever isso aí, passar essa informação para o time técnico e o time técnico também não ter que fazer nada, sabe? Só rever, dar um ok, esse negócio voltar para a gente já na forma de uma apresentação. Entendeu? A minha primeira pergunta seria o que vocês já fazem para ajudar vocês nesse aspecto dessa esteira, né, de entrega de apresentação. Boa. Quer que eu fale essa parte? Eu vou começar falando do meu lado comercial, Tá e bom. Depois você traz um pouco da parte. A gente acaba usando muito o ChatGPT, né? Hoje a gente já faz uma transcrição daquilo lá, Uhum. né? E a gente acaba já usando o ChatGPT assim para dar uma sintetizada naquilo para enviar para o time técnico. Hoje a maioria dos teus contatos com o cliente nessa fase inicial aí é remoto. É remoto. Presencial, pouco. Na verdade, tem bastante reunião presencial também, né? Tá. Até você trouxe um ponto aqui que eu nem tinha me atentado, né? Assim, como é que a gente faz no caso de uma reunião presencial, né?
Mas, assim, tem muitos... Eu diria que sempre chega um momento do processo comercial que o cliente que tem interesse em fechar, ele acaba te visitando, você acaba visitando, mas aí não é necessariamente para falar sobre projeto, é mais um institucional, um assim, putz, vamos trabalhar junto, quero te conhecer, sabe? Tomar um café, alguma coisa nessa linha, né? Então eu diria que... Até para pegar aqueles intangíveis, né, que você só pega numa conversa presencial, de fato. Né? Mas esse intangível, assim, é geralmente mais um negócio do tipo, esse cliente aí a gente viu que ele é bem desorganizado. Sei, por exemplo. Total. Exemplo que acontece. Né? Ou eles poderiam ver que a gente é desorganizado. E é super importante isso na hora de medir o esforço. Sim, sim. Né? Porque no final 100%. das contas, quando você está lidando com um cliente que é desorganizado, existe um custo para que você, como fornecedor, paga pela desorganização do cliente. Isso precisa ser considerado, né? Ponderado na hora de formar preço. Sim, com certeza, com certeza. E nesse sentido, assim, as observações pessoais do vendedor são muito importantes. Né? Total. Então, acontece, por exemplo, também do ponto de contato nosso, né? Não ser um cara zero técnico, zero mesmo. Assim, nunca desenvolveu um projeto de TI. Né? Nesse caso também, por exemplo, a gente tem que mensurar isso aí, de certa forma, no escopo. Né? Então, qual que é a chance desse cara me apresentar um problema que não é bem exatamente assim, sabe? Tecnicamente ele fala, não, a integração é fácil, sabe? Só você falar com os meninos do TI, aí você descobre que, na verdade, nem existe API pronta, né? Você vai ter que nem meninos do TI. Não existe meninos do TI. E o menino do TI está preocupado com a impressora, sabe? Sim, então, total. É uma coisa... Só um esclarecimento aqui, eu falei um pouco da história da Expresso, só para vocês entenderem quem que é o cliente final. Né? Durante a história da Expresso, a gente mudou um pouco o nosso perfil de cliente. Hoje são empresas mais de médio e grande porte. Né? A gente ainda atende os empreendedores, mas em menor escala. Então, só para vocês entenderem assim, que o desafio geralmente é falando com esse cara de outra empresa, né? Na hora de elaborar esse orçamento. Boa. O que a gente já faz hoje? Ferramentas, né? Geralmente, quando a reunião é online, a gente usa o Google Meet, a gente grava todas as chamadas. Então, claro, a gente pede permissão, grava, então a gente já tem um vídeo com áudio. A gente tem um bot interno da empresa chamado Expressinho, já comentei com vocês, né? Que ele já tem integração com o Google Drive, então você joga o link para o Expressinho, ele vai pegar esse vídeo, vai extrair o áudio com o FFmpeg, né? Vai jogar para o Assembly AI, fazer a transcrição com a separação dos diferentes participantes, mesmo se for todo mundo na mesma trilha de áudio, né? E aí a gente tem o arquivo cru de tudo que foi falado. E aí a gente pode usar isso ou não tem uma estrutura. E além disso, o Expressinho ele consegue gerar planilhas, Google Sheets. Então, o que a gente faz às vezes por exemplo, o cliente mandou uma especificação de um PDF de 70 páginas. O que aconteceu? E aí tem texto, tabela e tudo mais. E aí, às vezes eu mando para o Expressinho, que por trás tem um monte de APIs e a integração com a OpenAI, né, com o ChatGPT. E dependendo da ferramenta, usa um nível diferente de esforço de cognição, talvez, acho que essa é a tradução. E aí ele pode transformar o PDF de 70 páginas em uma planilha já um pouco melhor estruturada. E o GPT-5 ele diminuiu bastante a parte de alucinações, então a gente tem visto que tem sido bem consistente, assim, não tem alucinações nessa parte de transformar de um formato para o outro. Mas, assim, a gente não tem o processo muito claro. Cada vez a gente faz de um jeito. Mas eu acho que é legal eu falar as ferramentas que a gente tem para vocês também pensarem. Legal. Vocês e eu também, né? Que eu tô como agente duplo Você aqui, tá né? dos dois lados da mesa. Exato. Não, e esse negócio do GPT-5, ele é real mesmo, né? Eu acho que muita gente falou mal. Eu até falei mal, porque não mudou muita coisa.
Mas a única coisa que o GPT-5 mudou de fato foi a menor taxa de alucinação quanto mais você usa o contexto. Então, para coisas gigantescas que precisa de um modelo que aguente muitos tokens, né, um contexto gigante, faz um super sentido mesmo usar o GPT-5 por conta disso. E aí, entrando um pouco mais no problema, e aí eu acho que é uma das razões por eu tá saindo do curso, verificação no Visual Code e com Cloud, eu acho que, e conversando com o que você estava falando sobre ferramentas, tipo, definir quais são os vencedores, hoje eu vejo que é um desafio de documentação. Sim. Não é um desafio de ferramenta, não é um desafio de ter o modelo certo, é tipo, cara, como eu documento esse processo e como eu gero contexto suficiente para quando um modelo X estiver em uma das partes desse processo, saber exatamente o que deve fazer. Porque eu acho que foi isso que mudou na minha vida como desenvolvedor agora. Então, antes era... o que você comentou era, tipo, aquele processo de aprendizado, então, ir conversando, e aí ao mesmo tempo desenvolvia, e aí ao mesmo tempo colocava mais alguma coisa, aí conversava com o cliente, colocava mais alguma coisa, e o que eu venho fazendo agora é basicamente como criar a melhor documentação possível para eu dar de contexto pro Cloud Code, e isso sair muito rápido. Então, as primeiras horas do meu dia é só criando prompt e contextos. Então, se a gente faz uma analogia pro plano de vendas, então, o primeiro passo são as transcrições e os documentos que os clientes fornecem para saber como funciona a arquitetura deles, qual que é o sistema deles, o que eles querem desenvolver e tal. Então, acho que nessa parte, vocês já estão super em cima disso, já tem as transcrições, já tem o expressinho que consegue transformar isso em planilha, e aí dali da frente vira um trabalho de tipo, a partir disso daqui, o que o Lucas ou o resto do time comercial faz normalmente? Eles pesquisam isso e isso, eles fazem isso e aquilo. Como que a gente gera uma documentação para quando a LLM estiver exatamente nesse passo, ela saber, quando o Lucas está fazendo alguma coisa, ou quando o vendedor está fazendo alguma coisa, ele está fazendo esse passo, esse outro passo, esse outro passo, pesquisa, conversa com o Thiago. Conversar com o Thiago, será que não tem uma outra LLM que tem contexto sobre o que é o trabalho do Thiago quando ele está fazendo o escopo dos projetos, sabe? Então, eu acho que existem muitas ferramentas. Tem o Granola para ajudar a fazer a transcrição e ela já sair formatada, né? Então, o Granola, se consegue deixar a formatação lá bonitinha, você grava a reunião, saindo dela, já fica na formatação necessária. Eu testei o Granola, mas a transcrição deles é meio ruinzinha, assim, para português. Não ficou muito bom, não. Acho que tem para isso, tem uma série de possibilidades ali, né? Assim, para as remotas, isso é simples, né? O modelo que vocês estão fazendo aí via Expressinho é totalmente funcional. O que eu uso para encontros presenciais é um gravadorzinho digital, um clone do Plod, e aí eu faço a transcrição disso a posteriori, né? Então eu peço para gravar, né? O mesmo protocolo, eu acho que... E isso, cara, isso é uma coisa maluca, né? Porque leva para uma outra discussão aqui, que é o seguinte, né? Muitas vezes a gente entra numa reunião, vai conversar com alguém, cara, antes da pessoa entrar, já entraram 2 IAs do lado do cliente, né? Todo mundo está transcrevendo tudo. A minha pergunta é para quem... O que está sendo usado, no final das contas? Porque eu vejo que em uma série de reuniões com clientes que eu participei e tudo mais, assim, entra IA do cara, transcrição, legal. Próxima reunião, o cara não lembra de nada do contexto. Então, aquilo não serviu para nada no final. Né? E assim, acho que o Gabriel colocou muito bem, o acúmulo de contexto é importante. Né? O acúmulo de contexto é o que vai, no limite, em algum momento, né, te permitir que a própria... Todo esse trabalho seja feito por
uma IA. Uhum. Né? O que acontece? Você fez, ao longo desses 8 anos de Expresso aí, vocês fizeram uma série de propostas. Né? Então, é possível utilizar todo esse conjunto de propostas para treinar um modelo que faça propostas no modelo do que a Expresso faz. Acho que tem um outro ponto aí, né? Que assim, a formação dessas coleções de contexto. Né? O notebook LM, não sei se vocês já testaram. Já testamos. Cara, super bacana para formação de contexto, para que o vendedor debata com ele e vá buscar informações, não lembro a respeito desse aspecto. Qual era mesmo o prazo que o cliente esperava a solução? Nossa, agora que você falou, eu fiz exatamente isso. Eu coloquei os documentos do cliente, lá os de 70 páginas no notebook LM. Perguntei, quais são os tipos de usuário mesmo? Tem usuário, administrador, gerente e tudo mais. Qual que é o prazo? Qual que é a entrega? E ele respondia tudo bonitinho. Então, o notebook LM é uma ótima dica mesmo. É super bacana e, assim, como você pode utilizar vários tipos de mídia com ele, fica super fácil, né? E aí, cara, você coloca lá os seus áudios, os PDFs. Acho que tem um ponto aqui, Edu, que é interessante, a gente não tocou isso, né? A gente está falando a respeito da venda, do processo da venda em si, a partir do momento que o teu lead demonstrou interesse por executar o projeto com você. Mas na chegada de um prospect, eu acho que tem uma oportunidade interessante que é, cara, fazer um scraping e entender o que esse cara é. Né, para mandar o teu vendedor muito mais preparado para a reunião. Porque isso, no final das contas, né, assim, você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Né? Então, se você recebe um contato, você consegue coletar contextos interessantes, você coloca em um local que é capaz de te fornecer respostas para as perguntas ali do vendedor, né? O vendedor não necessariamente tem capacidade analítica tão profunda assim. Ele, eventualmente, vai conseguir extrair dali uma visão do cliente muito melhor e está muito preparado para a primeira conversa. Né? Acho que a gente faz isso manualmente, né? A gente faz manualmente, mas eu vou trazer aqui uma... Eu acho super interessante levar isso, uma coisa que a gente faz... Mas eu vou trazer um desafio até que a gente encontra fazendo no processo manual, né? Que assim, o cara, ele manda entre em contato com a gente. O nome do cara é, sei lá, João Silva. Sabe? Você vai pedir pro ChatGPT, me dê informações sobre João Silva, assim, sabe? Nossa, até quando a gente vai procurar, assim, muitas vezes a gente não acha exatamente quem é aquele cara, a gente não consegue triangular lá quem que é esse prospect, sabe? E aí, assim, não tem jeito, né? Você tem que ir para reunião com o cara, né? Mas vamos supor que a gente consiga triangular, né? Pelo menos isso aí, eu acho que isso é um pouco da filosofia pessoal, né? Da forma de trabalho, né? Mas eu valorizo muito nos nossos vendedores o que eu chamo do faro do dinheiro, né? Então, que assim, a capacidade de olhar para o cara, olhar para o jeito, olhar para os detalhes intangíveis ali, para identificar lá, sabe, a real possibilidade de fechar, assim. Você vê que é uma coisa que acaba sendo um pouco treinada, assim. Eu acho que o Lucas hoje acaba tendo mesmo... A gente olha pro cliente, o cliente fala uma palavra pra gente, a gente já sabe, esse cara vai fechar ou não vai fechar. O aventureiro ou... ou é sério. Exatamente. E é uma coisa que provavelmente o Lucas não consegue nem explicar. Né? Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Foi assim, trabalhando com o Lucas, assim, ao longo de vários anos, assim, atendendo vários clientes, que é um negócio que você já vai pegando, sabe? Então, assim, essa parte de fazer toda essa informação, tipo, de fazer essa busca, nem ocupa muito tempo, assim, porque é uma jogada no Google, você dá uma olhada no LinkedIn do cara, e eu até quero que o meu comercial entre no LinkedIn do cara, veja quais são as conexões, veja quais
quais são os hobbies do cara, sabe? Veja quais são para conseguir... Para criar aquele rapport inicial. Exatamente. E vai aparecer pro cara que ele foi visto, né? Exatamente. Então, Eu acho até que, eu diria até que esse é o trabalho que eu não gostaria de automatizar, porque eu gostaria que meu vendedor olhasse ele mesmo eu tô falando assim, estou sempre de uma questão pessoal, Não, mas assim, de forma de eu trabalho. acho que faz um super sentido, porque a minha filosofia atual de né, isso pode mudar. Que eu acho que a gente só consegue algo com uma qualidade 100% quando a gente está fazendo uma mescla 80-20 entre automação, /IA e nós mesmos. Então, tipo, em nenhum processo e nos projetos que a gente faz, né, na BNA, em nenhum ponto eu falo, nossa, isso vai ter que ser IA, vai ter que ser engolido. Tipo, o que a gente sempre pensa é realmente, cara, em cada uma dessas etapas, tipo, aonde vale mais a pena a gente colocar automatização, porque, tipo, o valor do nosso trabalho não tá nisso daqui necessariamente. Pô, o valor do time comercial não tá em revisar um documento de 70 páginas. Pô, isso daí o cara vai gastar 2 horas, não vai entender absolutamente nada, porque nos primeiros 30 minutos o cérebro dele já derreteu completamente. Exato. Então, é sempre fazendo esse mapeamento. Então, pô, se a gente for pensar, a primeira fase é a reunião. Pô, a reunião a pessoa tem que estar lá. A gente ainda não vai botar uma IA na cara de vocês lá, que vai ficar conversando. Mesmo se desse, se fosse possível, se fosse barato fazer isso, não faria sentido, certo? É meio utópico demais. E dá medo. A próxima fase é, tipo, pô, peguei todas as transições, peguei todos os documentos e tal. E essa eu acho que é uma das partes mais chatas possíveis. Eu acho que isso é onde dói em mim, eu acho que onde dói em vocês, e dói não só pro time comercial, mas dói pro time técnico também. Putz, a gente vai ter que ir página por página, você não sabe qual que é a página importante, qual que é a não importante, se você tem que olhar, se você não tem que olhar. Então... Aonde tá a pegadinha. Exato. E tem um negócio lá na Expresso que é assim, eu falo pro Lucas, né? Eu falo, não importa se você acha que o cliente não vai fechar, todo cliente merece pelo menos um mesmo padrão de atendimento. Uma resposta do mesmo nível. Assim. Exatamente, porque assim, a gente vê às vezes, até a gente vê assim, pesquisa de concorrente, né? Que a gente faz, assim, a gente manda aí. Tipo, às vezes os caras nem respondem. Né? Então, porque olha, se fala, esses caras vão fechar, entendeu? Mas isso é uma coisa que na Expresso, pelo menos, eu falo. Todo cliente tem que ter o mesmo padrão. No entanto, isso implica que, né, todo cliente tem que ter o mesmo padrão. O mesmo padrão. Pro bem e pro mal. Exatamente. Então, você pensa assim, tipo, pensando de uma forma meio errada, né? Mas assim, pô, todo cliente que... esse trabalho vai ser sempre o mesmo para todos os clientes, né? A única diferença é que todo esse trabalho que foi usado para o cliente que não fechou, ele é meio que uma despesa, assim, entendeu? Todo trabalho que foi usado para o cliente que fechou é um custo direto aí da venda, né? Então, obviamente, acho que eu não sei se exatamente isso está certo do ponto de vista de administração, mas assim, eu estou pensando mais no conceitual. Assim. Agora, quanto maior a taxa de conversão, em tese, você poderia abaixar o preço de todo mundo, no final das contas. Sobre essa questão voltando um pouquinho ali na questão da prospecção, né? Eu entendi o teu ponto, assim. No final, o que você não quer é ter um primeiro atendimento, ter uma prospecção automatizada, robótica, estranha, né? Você quer ter o envolvimento adequado do vendedor ali, ou do pré-vendedor com o teu cliente. E eu acho que isso, cara, super justificável no final das contas, né? Mas o ponto principal aqui é que eu acho que dá para fazer isso, né? Dá para criar uma estrutura de apoio no final a respeito de contexto, né? Então, por exemplo, criar um conjunto ali, um questionário que o teu vendedor responda com algumas perguntas, além só do nome da pessoa, o nome da empresa, que às vezes é ambíguo mesmo, né? Às vezes, cara, o João Silva lá tem vários João com Silva empresas parecidas. MSC Soluções. Cara, tem várias empresas com nomes parecidos, enfim. Então, tem um formulário mínimo ali, né? Que te permita
reduzir essa ambiguidade para dar um contexto melhor. E no final, o que eu penso aqui não é você ter uma resposta genérica que solucione a necessidade do envolvimento do vendedor. Na verdade, é ter um script mais profundo para que o vendedor siga. Então, por exemplo, o Thiago colocou um negócio interessante. Tem ações que precisam acontecer. Então, eventualmente, o vendedor acessar o LinkedIn da pessoa, dá um ping na pessoa. A pessoa sabe que o cara da Expresso Labs, o vendedor da Expresso Labs, acessou o LinkedIn, ele se interessou por mim. Sim. Né? Então, eventualmente, não significa que a IA vai fazer com que você abra mão dessa etapa. Mas ela vai fornecer para o teu vendedor um checklist de todas as ações que ele deve fazer, até para poder ter esse padrão de qualidade mais coeso no final, né? Sim, Acho que essa é uma oportunidade, né? Sim, eu até estava, não sei, na minha cabeça estava desenhando, assim, como é que a base do que poderia ser isso, né? A gente poderia ter um dossiê do cliente, e aí dentro desse dossiê, esse formulário, né? E até trazendo aí, dentro desse formulário, algumas perguntas um pouco mais, como é que eu vou falar, né? Subjetivas, né? No sentido de, perguntando para o vendedor, por exemplo, esse cliente é organizado, por exemplo. Perguntar a Tora, né? E conforme nisso, aí ele vai trazendo aí, tipo, alguns outros fatores, e somando esses fatores, depois é o que vai ser usado para o Thiago elaborar a planilha. Por exemplo, não sei, eu tô tomando brainstorm aqui. Eu acho que outros pontos... Tem um outro projeto que eu tô também, que a gente faz justamente isso. Tipo... são empresas maiores, são tipo, bancos, coisas do tipo. Então, consegue fazer uma pesquisa bem feita sobre esses clientes. Tipo, dá para fazer uma pesquisa sobre o Santander, sobre as Casas Bahia, sei lá, sobre empresas maiores. Então, mas ao mesmo tempo, o cara que está ali na ponta, que faz as reuniões, não tem total contexto sobre acabou de sair uma notícia do Santander, por exemplo. Pô, a IA foi buscar lá uma notícia de 10 dias atrás do Santander, eu acho. Não lembro. Então, o cara que está lá na ponta, no dashzinho dele, tá lá, Santander, últimas notícias que foram retiradas de IA e tem tipo, informações sobre... Cara, tem alguma estratégia de marketing necessariamente? Por exemplo, o Alpargatas comprou empresa X, entendeu? Pô, já sabe que os produtos da empresa X são da Alpargatas também, que é o nosso cliente ali. Que já é teu cliente, então de repente Exato. dá para virar e citar e falar, cara, fazer uma ligação. Posso dar tantas informações assim, mas eu acho que tem um valor no qual ter essa pesquisa bem feita não vai funcionar para 100% dos clientes, mas para o que funciona, vai funcionar muito legal. E o outro ponto é que toda vez que a gente está pensando em automatização com ou sem IA, o mais interessante no final das contas é a documentação que sai por consequência disso, porque não dá para fazer sem a documentação. Então, por exemplo, um outro projeto é fazer a FAQ para seguro. Putz, a IA não pode ficar errando informação de seguro, sabe? O projeto que você fez, né? Exato. Não tem como. Ela precisa acertar as perguntas sobre o seguro, se está nas condições gerais, se está excluído, se não está excluído. Então, isso só funciona porque a gente teve um baita esforço dentro da empresa de gerar documentação sobre as condições gerais já existiam, mas sobre na parte de FAQ são perguntas, se eu viajar para tal lugar, vale ou não vale? Pô, a gente está com um documento de já umas 40 páginas que não existia na empresa. Qual que é o formato? Vamos para termos práticos. Qual que é o formato do documento? É um Google Docs? É um MD? Markdown? Onde está? Cara, eu tento fazer sempre o mais simples que funcione com o cliente. Então, no caso deles, eles usam tudo Microsoft lá. E, tem esse doc, vocês vão colocando umas questões ali com as respostas.
eu vou fazer a ingestão disso lá com o Llama É um Cloud. Word. É um Word. Word, legal. É um Word. Exato. Tá. Eu tinha esquecido qual que é o nome. Ponto .docx. de tão pouco que eu uso Word. Aí é um Word, o pessoal de suporte lá, de seguros, está colocando lá. Toda pergunta que é inserida faz a ingestão daquele Word para Markdown mesmo. Para cada pergunta que é inserida, a gente entende, a IA entende o tópico e em qual Markdown a gente tem que inserir. A gente quebrou, tipo, essas 160 páginas dos 2 documentos nos 20 mini documentos, assim, que são fáceis de acessar e cada um deles, tipo, com um resumo bem bom do que está dentro do documento. Então, a IA consegue, esse documento é sobre isso. Possivelmente tem essa pergunta que o cliente me perguntou, sabe? Legal. E no final das contas, a gente não só gerou valor porque a gente tem algo rodando, tipo, com uma acurácia bem legal e que está funcionando bem, mas agora a empresa também tem um FAQ super bom, porque algumas das perguntas o bot não vai responder, ou a pessoa foi direto no contato da assistência lá, e a pessoa vai conseguir acessar o mesmo documento que está tipo, 100% curado pela gente e fazer a resposta, sabe? Uhum. Então, tipo, no caso de vocês, quando a gente olha para esse processo comercial, quando a gente começa a tomar esse approach de automação, vai forçar vocês a, tipo, isso daqui eu nunca pensei o porquê eu faço isso. Uhum. E começar a ter essa discussão interna de, tipo, não, a gente pergunta se o cara é organizado por causa disso. Uhum. Porque depois eu preciso falar pro Thiago que ele é desorganizado mesmo, porque if disorganized, vezes 1.3. tipo, 30% a mais. Muda alguma coisa ali na frente. Sim. Então, isso realmente força a gente a pensar nos processos e começar a documentar os processos. Uhum. E uma vitória pela consequência disso é acabar aprendendo, deixar mais eficiente o processo, porque você vai, essa parte do processo a gente não precisaria fazer, sabe? A gente vem fazendo por 8 anos, mas sei lá por que eu faço isso, tá ligado? Você vê, né, Gabriel, no final, tanto que você colocou quanto o que o Edu está buscando, são... A raiz disso é a mesma, é consistência. Né? Então, o que esse processo fornece pro atendente ali, que está lidando com o cliente, está falando ali na ponta, é uma resposta consistente. O que o Edu quer fornecer no tratamento dos seus clientes ali, dos prospects que vão eventualmente virar clientes, é consistência, manter o padrão. Agora, eu quero fazer uma provocação. Como é que a gente consegue criar consistência sem se tornar robótico? Porque a parte chata que eu vejo das IAs e de qualquer atendimento via inteligência artificial é exatamente isso, é robótico. Né? Assim, tem se tornado cada vez menos, isso está avançando, mas eu acho que é um desafio para a gente. Né? Para quem quer se apropriar dessa ferramenta, isso é um desafio. E burocrático também, né? E eu acho que, assim, vamos pensar em termos práticos mesmo, né? Porque você falou aí do FAQ. Para quem não sabe, né? FAQ são as perguntas frequentes, né? Do seguro. E você deixa tudo num Word. E aí, a partir disso, você tem scripts, né? Programas, software, que tira isso, quebra em pedaços menores para ser mais digerível pela IA. E a partir daí você consegue fazer... Seria mais digerível para uma pessoa também. Também. E geralmente né? Eu acho que isso é muito legal. O jeito que você delega a tarefa para IA, você tem que, né, quebrar e deixar claro as coisas e geralmente fica melhor também para humanos, né? Mas enfim, tô fugindo aqui do assunto. Tipo, o que eu realmente acredito é que se a pessoa é uma má gerente, ela não sabe usar IA direito. Isso Fala de novo ali para É sério, gente. Corte. Tipo... Esse é o take. Hot take. Porque é o mesmo trabalho, pô. Uhum. Tipo, cara, a minha gerência acaba sendo mais para desenvolvimento. Mas, pô, eu faço propostas de... Hoje eu tenho que fazer 2 propostas, infelizmente. Eu vou sair daqui e fazer 2 propostas para enviar. Eu faço esse trabalho também. Se entrasse alguma pessoa e eu virasse para essa pessoa, irmão,
faz essa proposta aí, ia sair absolutamente tudo errado, da mesma forma que se eu virar pro Dev e falar, pô, faz a conexão com o WhatsApp agora, ia dar tudo errado. Existe uma chance de sair certo? Existe, mas ela é muito, muito pequena. Porque no final das contas, tipo, cara, o desenvolvedor, 3 anos atrás, ele ia fazer a task exatamente do jeito que eu gostaria, somente se eu criasse toda a documentação de como ele deveria ter feito. Disputa um pouco essa tese. Sabe por quê? Às vezes você encontra alguém que tem contexto. No final, é tudo a respeito de contexto. Sim. Sim. Então, assim, você contratou uma pessoa que, cara, tem experiência, que já fez vários bots de WhatsApp e tal. Esse cara tem contexto. Então, você vai soltar na mão desse cara a tarefa agora. Mas isso é senioridade, né? Isso é senioridade, é um pouco de sorte, Thiago. Sim, sim. Muitas vezes, você tem um cara que é super sênior, mas não entende nada daquele contexto. Sim. Ou cara que é meio júnior, né? Aquele cara que tá chegando ainda, tá se estabelecendo, mas você deu sorte no final das contas, de atrair alguém que tem exatamente a informação de contexto que você precisa. Uhum. E aí esse cara rende mais, Uhum. né? No final das contas. Então, é a respeito de contexto. E no final, é o que a gente busca fornecer para a IA. Né? Sim. Eu queria pegar um ponto aqui, né? Porque até talvez esse seja meu hot take aqui, tá? O Gabriel falou assim, o gerente que não sabe usar a IA é um mau gerente. Eu não sei se eu concordo 100% com isso, tá? Eu só queria falar... Não sei se é isso. Acho que, assim, se a pessoa é má gerente com pessoas, ela vai ser má gerente. É isso. Ela vai gerente usar com IA. muito mal a IA, pô. Acho que é isso, né? Eu vou falar assim que nunca foi tão importante comunicação, 2, redação, cara. Total. Redação. Total. O pessoal fala assim, redação, humanas, assim. Não, meu amigo, é você saber pegar as suas ideias que estão na sua cabeça, você escrever essas ideias de uma forma que outra pessoa entenda, sabe? Que tem uma lógica. Saber comunicar, né? Saber comunicar, entendeu? Se você sabe escrever não sei, talvez seja uma hot take, tá? Talvez redação seja uma das matérias mais importantes, talvez a gente tenha que ensinar também, em redação, como você transformar essas suas ideias em prompts também, entendeu? Porque no fundo é isso, sabe? É você saber falar exatamente o que você precisa, porque você precisa explicar e é isso. E ter certeza que o outro lado compreendeu o que você queria transmitir. Nossa, né? Porque assim, muitas vezes a gente fala uma série de coisas e todas aquelas coisas são importantes. Mas uma parte daquela comunicação, da clareza daquela comunicação, ela está no seu próprio contexto. Uhum. Quando você segrega essa informação do contexto original, ela se perde. Né? E aí você entrega aquela informação para alguém que não tem o contexto. Sim, e geralmente, como a gente não tem telepatia, né? As palavras têm mais de um sentido e às vezes, mesmo usando várias palavras, Sim. cada uma tem mais de um sentido e mesmo o texto estando completamente certo, ele pode ser ambíguo e se você tem que colocar, e é um problema que a gente sempre passa com contratos, né? De vários tipos, mas uma crítica que eu tenho para esses contratos é não ter exemplo e contra-exemplo, para falar assim, é isso e não é isso, sabe? Mas enfim, eu acho que a gente não desenvolveu a ideia do comercial. E eu acho que, dado que a gente falou tudo de contexto, eu gosto muito do que você fala aí de usar 80-20, né? De 80% IA, 20% humano. E acho que o termo que a gente falou na última conversa, né? No bar, foi simbiose, né? Que a melhor coisa quando tem a simbiose entre os humanos e as IAs. E eu acho que isso se encaixa bastante nessa parte do comercial, que a gente precisa da intuição humana, mas a gente precisa também da IA para documentar as coisas e estruturar o contexto para passar entre áreas e entre pessoas, né? Então, o lead chega, a gente, pelo que eu entendi, pegando o que você falou, tem que documentar, estruturar um documento sempre com a mesma estrutura, para que a gente consiga fazer o handoff, né? E passar entre pessoas ou IAs, e a gente também tem o benefício de que, se o input é sempre o mesmo, a gente consegue
calibrar essa IA para fazer essa tarefa específica de um input conhecido para um output conhecido também. Só que aí, o que vocês recomendam? Que a gente coloque isso num Google Sheets, num Google Docs, o quê? Termos práticos agora. Ferramentas. Cara, eu acho que de uma maneira bem simples mesmo. Eu acho que poderia ser um monte de Google Docs. Eu com até... as informações, tipo, de verdade, porque no final você já integrou já o Expressinho com o Google Drive, então isso já está feito. Cara, o que a IA precisa não é, tipo, vai ser um Markdown excelente, não sei o que, documentado da maneira... Se for assim, ótimo, maravilhoso. Mas o que é necessário é, tipo, IA, nesse step, então vamos colocar aqui, comercial fez o trabalho, precisa validar com o time técnico. Pô, o comercial já colocou todos os documentos lá no Expressinho, tem a planilha lá, e agora é um processo de, tipo, tem que enviar essas informações para o Thiago nesse formato. Quando chega do seu lado, você vai ter o seu processo também. E aí você vai pegar esse doc e falar, a partir desse doc, faça isso, isso e isso, para a gente ter, tipo, a timeline / precificação desse projeto, sabe? Então, de modo geral, eu tento não falar sobre ferramenta porque eu realmente acho que não é sobre ferramenta. Quando a gente entrar num ponto de, tipo, construir a proposta, aí eu acho que precisam de ferramentas. Aí talvez tenha o HeyGen, cara, dependendo até, tipo, colocar a voz de vocês num Expresso, num Eleven Labs, para, tipo, depois que mandar o e-mail com a proposta, tipo, mandar um áudio fazer também. Um follow-up em áudio. Tipo, só para exemplificar um pouco, tipo, a parte de CS da minha empresa, basicamente vai ser uma IA que lê o backlog do Linear, vê tudo que a gente fez essa semana, manda um e-mail pro cliente, tudo isso tá sendo feito, e pegar a minha voz e mandar no grupo do WhatsApp, para explicar porque ninguém vai ler o e-mail. Legal. Então, tipo... Acho que aqui você tipo, tocou... Eu não quero que seja a minha voz porque eu sou preguiçoso, mas é porque eu sei que, tipo, se eu mandar um e-mail... vão me mandar uma mensagem, perguntando exatamente o que eu mandei no e-mail, sabe? Acho que você tocou um ponto importante. Então, tipo, já manda o áudio no WhatsApp, mandei um e-mail lá, gente, os pontos que estão feitos, não sei o quê, e na verdade é tudo o mesmo contexto. Estar tudo bonitinho no Linear para ser acessado. No caso de vocês, exatamente a mesma coisa. Tipo, a sua percepção da documentação tem que estar ali de alguma maneira, a sua percepção de, tipo, do que você precisa tem que estar ali de alguma maneira, e aí a gente tá jogando só prompt a partir disso, sabe? E aí o último ponto é só para a gente pensar em especialização quando a gente tá falando de IA. Então é muito mais legal ter 3 IAs rodando num chain, assim. Então essa vai fazer o primeiro passo, essa vai fazer o segundo passo, essa vai fazer o terceiro passo. Né? Do que pegar uma inteira e para fazer todos os passos juntos. Isso só facilita em termos de custo e consistência lá. Concordo. Então daria para ter uma consistência não robótica, tendo essa especialização e um outro agente de desrobotificação, tá ligado? Acho que tem um ponto que você tocou aí que é importante, né, Gabriel? Que é, hoje a gente lida... porque, vamos lá, o trabalho é utilizar IA para otimizar o nosso tempo, para reduzir tarefa repetitiva, para permitir que as pessoas façam, no final das contas, o que elas são melhores. Né? Eu acho que esse é o valor que todo mundo deve buscar capturar nesse momento. Né? Assim, sim. Sem loucura. Deixar as pessoas com tempo suficiente para fazer o que elas são melhores. Mas, por outro lado, a gente está em uma era de baixíssima atenção. Né? As pessoas, cara, uma série de fatores ambientais não conseguem dar atenção, muitas vezes, para as coisas que a gente escreve. Eu, por exemplo, quando estava no Scala, eu, em um determinado momento, deixei de escrever e-mails que tocassem em assuntos diferentes. E eu passei, se eu precisava tratar com o mesmo contraparte de 3 assuntos, eu enviava 3 e-mails. Cada e-mail focado em um dos assuntos
para evitar que a pessoa tergiversasse, respondesse o primeiro, ignorasse os outros, né? Sempre acontece isso. Quem nunca passou por isso, né? Mas isso é resultado do quê? Isso é resultado de uma era de baixa atenção. As pessoas dão pouca atenção às coisas. E eu acho que o que você trouxe é super valioso aí, que é o quê? A gente ser capaz de criar múltiplos modos de saída e ter um modo de saída específico, por exemplo, o áudio que você gera com resumo que você já mandou por e-mail, para que a pessoa ouça pelo WhatsApp. Legal. No final das contas, isso resolve o problema, porque, vamos lá, foi um único trabalho, entendeu? 80% das pessoas não vai ler o e-mail. Mas quando é merda, eu preciso do e-mail. Isso, A evidência, o claro. e-mail documenta. O e-mail é documental, né? Exato. Mas Ele o áudio é fecha a coisa. comunicação, né? Mas o áudio ajuda na comunicação e exatamente reduz isso. a barreira de entrada para esse momento de baixa atenção da maioria dos interlocutores. Sim. Então, ó, só para finalizar aqui, cara, se deixar a gente vai ficar dia muitas horas, Uhum. tranquilamente. Então, só para finalizar a nossa conversa, cara, queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. O que vocês estão vendo aí de IA que vocês gostaram, que vocês acharam legal, que vocês vão começar a testar essas próximas semanas e ver o que é, ou se cara, eu estou 100% feliz com o que eu estou fazendo agora e foda-se. Cara, eu não estou 100% feliz, a gente nunca está 100% feliz no final, né? Mas eu acho que nesse momento o meu foco está sendo muito mais melhorar os meus processos para fazer com que o resultado seja melhor, né? Eu tenho percebido, pessoal, que quanto mais eu invisto em melhorar o processo, melhor o resultado. É a máxima do garbage in, garbage out, né? Quanto menos lixo eu alimento, menos lixo sai, né? Então, nesse momento, o meu foco está sendo em refinar os processos, refinar o meu workflow para trabalho com as ferramentas. Eu não tô... Eu tô num momento muito mais de consolidação do que de expansão. Legal. Eu falei para vocês, né, que eu estava fazendo aquele bot de revisão de código, né, de pull request. E... Aliás, esse é um produto que vocês precisam lançar. O problema é que tá todo mundo lançando, né? Então, já tem o CodeRabbit, já tem da OpenAI também, mas eu tô brigando... Não, estou falando daquele de avaliação. Ah, sim. Mas eu tô brigando em acertar o prompt da revisão de código. E assim, o Cloud Code, ele é bem obediente, né? Ele segue bastante os prompts, mas é um pouco do que a gente falou, né? De o que é o processo de revisão de código. Então, você tem que ver, sei lá, nomeação de variáveis, você tem que ver se o código novo coloca uma vulnerabilidade ou não. Às vezes o bot, ele está comentando em um código que não foi alterado, e aí os devs às vezes reclamam, falam, pô, o cara tá levantando um problema ali em outro código que não tem nada a ver com o meu. Só que às vezes é uma vulnerabilidade. E aí é um pouco do que você falou, assim, putz, a gente deveria ou não fazer isso, sabe? Às vezes, se a gente está documentando o processo que a gente faz há 8 anos no comercial, a gente pode refletir e falar, nossa, mas por que a gente faz isso, né? Então, essa questão de, putz, na revisão de código, a gente deveria ou não ver código que não foi alterado, sabe? Enfim, mas eu estou brincando aí com o Cloud Code para separar em diferentes etapas, e para cada etapa tem subagentes também, então estou brincando um pouco com isso. Já está bem relevante, assim, é uma ferramenta que funciona muito bem, não substitui humanos, só ajuda, deixa mais rápido, mas ainda tô brigando um pouco, não tá 100% não. Do meu lado, assim, eu acabo não implementando, eu falo primeiro da empresa, depois pessoal, tá? Da empresa, eu acabo não implementando nada por mim, assim, né? Então,
O Thiago lá é o nosso CTO, o nosso especialista nisso, né? E o meu trabalho lá é muito mais aprovar e incentivar do que necessariamente implementar, né? Então, o Thiago chega com novas ideias lá, fala, olha, achei o Cloud Code daqui, vamos comprar uma assinatura para todo mundo, sabe? Para 50 assinaturas de $200. 50 dólares. Olha pro Thiago e falo, Aí o Edu Thiago, fica tipo... não, aí eu falo, legal, muito bom, vamos fazer, mas vamos começar primeiro com um time de 5 pessoas testando, ver como elas usam, se assim é tão... porque no final nunca é assim, quando você está pensando numa empresa assim, de várias pessoas, né? Você joga assim, você joga a ferramenta e fala assim, nossa, galera, é muito bom, assim, a galera dá um joinha lá no Threads e o negócio nunca entra na ferramenta. É assim, sabe? Foi o que aconteceu mesmo. Nem todo mundo tá pronto para usar aquilo, né? Muitas vezes você dá a ferramenta para a pessoa, cara, bate com a ferramenta na cabeça. Ou não coloca fé. Fala assim, putz, eu tô cheio de tarefa, eu não vou parar o que eu tô fazendo aqui agora para testar o... Tem medo. Sei lá, vai que é um negócio, um snake oil, assim, tipo, que estão me vendendo, sabe? Então, aí eu falei pro Thiago, assim, nós vamos começar primeiro com umas 5 pessoas, e aí fazer essas 5 pessoas usarem, para elas depois virarem referências aí até para poderem ajudar as outras pessoas, né? Então, meu trabalho é muito mais aprovar e incentivar. E aí, assim, em termos de aprovar e incentivar, o Thiago toda semana tá com coisa diferente lá, né? Fala assim, não, olha essa ferramenta de JavaScript aqui, ó, vai aumentar a produtividade em 20%. Eu falo, vamos lá, vamos testar. Até porque essa é a nossa vantagem como empresa de pequeno, médio porte, né? Sim. Assim, vamos ser bem honestos, as empresas grandes aí vão demorar muito para, de fato, são muitas vezes ao risco. Não, é difícil fazer com 5 pessoas, imagina. Exatamente. Então, vai demorar um pouco ainda e acho que hoje está no momento de vantagem, né? E do meu lado pessoal, né? Cara, eu tenho usado muito o ChatGPT como parceiro, assim, mais de pensar mesmo, sabe? De jogar, assim, nossa, e essa ideia, sabe? Quais são as vulnerabilidades? O que você acha? Você acha que faz sentido, sabe? E aí é legal, assim, eu tenho enfim... Não de trabalho, de coisas realmente pessoais. Coisas pessoais, assim, sabe? Coisas pessoais eu digo, muitas vezes assim, cara, tem esse artigo aqui, esse paper, assim, você acha que faz sentido isso, entendeu? Você acha que colabora com outros findings aí, né? Vou fazer um Pix para essa empresa. Ela é confiável. Eu fiz isso essa semana. Cara, eu queria dar uma dica pro público aqui, ó, todo contrato que eles forem assinar, passem pelo ChatGPT. O Thiago falou semana passada, eu fiquei, cara, eu devia ter feito mais isso. Teve um contrato que eu li assim, eu falei... só um exemplo aí para o pessoal ainda. Que eu li, eu falei, nossa, eu acho que esse contrato tem essas vulnerabilidades. Eu joguei pro ChatGPT, ele achou exatamente as mesmas e mais uma ou duas que eu não tinha pensado, sabe? Então, cara, muito legal. Assim, essa é uma dica boa. Ele compartilhou semana passada, eu fiquei... Eu vou ter que começar a fazer isso. E cá entre nós, assim, né? Ninguém tem paciência de ficar lendo contrato de 30 Exato, páginas, 100 páginas, né? Então... Mas eu não podia ser preguiçoso o suficiente para nem passar isso no ChatGPT, entendeu? Acho que esse era o meu problema. Fiz isso a semana passada. Revisei 2 contratos, cara. Assim, foram 3 dias fazendo isso. No final das contas, eu acho que esse é o ganho. Né? Assim, você pode acelerar esse processo. Né? Não dá para abrir mão de fazer isso. Não. Sim. Bom, eu vou testar bastante coisa essas próximas semanas, porque eu tô inventando muita coisa, né? Então, vai lançar o raio do canal no YouTube, então eu já tô vendo o Nano Banana pra fazer as thumbs, não sei o quê. Eu até mostrei pros moleques da edição. Falando nisso, cadê o jabá do canal aí? Ele ainda não existe. Nós vamos né? lançar curso? Não sei, não vamos não sei, lançar não curso, sei, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu vou ter que arranjar alguma maneira de agilizar um pouco as thumbs, /edição, assim, das coisas. Por curiosidade e por produtividade, assim. O Nano Banana tá dentro do Gemini? É bom, viu? Bem bom. Inclusive fez com que o app do Gemini ultrapassasse o app do ChatGPT em downloads totais esse final de semana. Caramba. Nano Banana, né? Um excelente nome, né? Belo nome. Ele é bom porque ele não distorce a imagem. Tipo, você chega no ChatGPT, eu quero essa imagem com uma árvore. Aí ele destrói você e bota uma árvore, tá ligado? O Nano Banana nem tanto. Ele edita mesmo, né? Ele edita mesmo. E aí, as outras coisas são o que eu mencionei, né? Então, vou juntar o Eleven Labs
E aí talvez eu coloque um Regen. Porque o que mais me suga, tirando contratos que eu lembrei agora, né? A outra coisa que me suga, tipo, energia, assim, completamente é customer support, né? Então, tipo, não tem uma pessoa específica para fazer isso. Então, a ideia é a empresa ser cada vez mais proativa em reportar as coisas para a gente não ficar, não, deu problema nisso daqui, não sei o quê. Então, a ideia é justamente, tipo, automatizar esse processo para customer support não sugar tanta energia a mais, porque a gente está sendo proativo de toda semana, está reportando tudo que está sendo feito, se teve algum problema já reporta já, e usar esses canais de atendimento diferentes. E aí, de dev mesmo, absolutamente nada, eu só tô achando o Cursor irrelevante agora só, e tô fazendo tudo no Cloud Code. Polêmica. Tipo, eu tô usando, eu abro o Cursor, edito o prompt com tab e coloco no Cloud Code mesmo, sabe? E tá no Visual Studio, até porque o Cursor come bastante RAM também. Então, fiquei, mano, não vou ficar usando à toa o Cursor, vou abrir uma única tab para ficar editando prompt, e aí tem mais 8 tabs do Visual Code abertos com o Cloud rodando. Mas, bom, gente, mais uma vez, fico muito feliz de vocês terem vindo. Cara, o nosso primeiro podcast. Fico muito animado da gente ter feito isso. Fico feliz pela trocação de ideia que a gente teve. Edu, muito obrigado por ter vindo. Cara, eu gosto muito de vocês. Fico muito feliz da Expresso. Já contratei Expresso, gente. Contrata Expresso. Os caras são brabo, pô. E é isso, pô. Até... Não sei quando vai ser o próximo vídeo. Vai ser próximo mês? Vai ser próxima semana? Descobrem. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal.